Cumprimentamos todas as autoridades. Tudo bem. Primeiro, queria agradecer o CONAS pelo convite. É um prazer e um privilégio poder compartilhar com vocês um pouco do que a gente tem discutido sobre a nova classe média e o impacto que ela tem nas relações de saúde. É sempre um grande desafio falar depois do Ricardo, né? Então, é um desafio tão grande que eu tinha que acrescentar mais uma coisa no meu currículo lá que foi dito no início, que é ser amigo do PB. Ser amigo do PB facilita uma série de coisas para ver quanto a gente aprende, inclusive de deixar ele com vergonha. Mas dado isso, Ricardo, eu separei para dividir com vocês um pouco sobre as mudanças sociais que têm acontecido no Brasil. Mas eu queria dividir, além dos números, que alguns eu até vou passar um pouco mais rápido, que o Ricardo já dividiu com vocês, um pouco das experiências que nós temos tido no Data Popular ao entender a relação dessa nova classe média com a saúde. Em primeiro lugar, como o Ricardo já disse, o Brasil passou por um momento de enormes transformações sociais no nosso país. Deixou de ser o país com uma estrutura de pirâmide social, com a maior parcela da população concentrada entre os mais pobres, concentrados na base da pirâmide, e passou a ser o país com uma estrutura de losango social, com a maior parcela da população concentrado no que se convencionou chamar de nova classe média brasileira. Essa mudança começa a trazer um conjunto de impacto, não apenas no jeito do brasileiro se comportar, mas também um conjunto de impactos na relação à sua opinião, na forma de avaliar os serviços públicos, na forma de avaliar, inclusive, para onde vai o imposto que ele passa a pagar de uma forma mais direta e de uma forma mais implícita. Imposto, nós sabemos que no Brasil o imposto é indireto, sempre se pagou imposto, mas a percepção do custo do imposto cresceu junto com o crescimento dessa nova classe média brasileira. Se a gente repara, num gráfico um pouco mais colorido, a migração das classes sociais no Brasil, nós observamos que ela se deu através da redução da desigualdade. E acontece dois fenômenos que precisam ser estudados. Qual é o impacto dessa redução da desigualdade no pensamento sobre a saúde na nova classe média? E a segunda questão é o surgimento, também com a expansão de renda do Brasil, não apenas de uma nova classe média, mas de uma nova elite econômica no Brasil, que passa a ter acesso a um conjunto de outros serviços de saúde. Então, tão verdade quanto o crescimento da nova classe média é o crescimento o surgimento de uma nova classe A e B, de uma nova elite econômica no nosso país, que tem o poder de consumo e o acesso aos serviços tradicionais da elite, mais um jeito de se comportar e de pensar e de visão de mundo, que é oriundo dessa nova classe média brasileira. Isso é importante porque já é parte considerável dessa classe A e B, e porque a tendência no futuro próximo é que essa elite cresça mais percentualmente do que o crescimento da classe média brasileira. O Ricardo disse muito bem que se a classe média brasileira fosse um país, ela seria o 12º maior país do mundo em população. Mas ela seria também o 10º maior país do mundo em consumo. Ou seja, se a classe média brasileira fosse um país, ela estaria no G20 do consumo mundial, seja do ponto de vista do seu poder de compra, seja efetivamente do ponto de vista da sua importância na população. E isso é uma característica muito própria das relações, dos serviços públicos brasileiros. Eu tive recentemente em Londres discutindo um outro assunto que é tão universal quanto saúde, que é a questão da educação. E era muito engraçado que eu fui a convite de uma entidade irmã do CONSED, do Conselho Nacional de Secretários Estaduais de Educação, e toda vez que alguém de um país falava o tamanho da sua rede, o cara falava, não, mas isso é o meu estado, isso é o que eu tenho, tinha um prefeito lá, isso é o que eu tenho na minha prefeitura. E essas dimensões do tamanho do atendimento dos serviços públicos acabam também orientando o pensamento desses brasileiros e o impacto que qualquer ação do serviço público passa a ter para a grande maioria da população brasileira. Eu não preciso repetir para vocês o quanto que foi
a carteira de trabalho, o grande símbolo dessa nova classe média brasileira, mas eu queria que a gente se atentasse ao impacto que isso significa no aumento efetivo dos usuários de planos de saúde. Nós vimos há pouco tempo que quanto maior a renda, maior a penetração dos planos de saúde, ou seja, as pessoas foram para o mercado de trabalho e, ao ir para o mercado de trabalho, passaram a ter acesso a uma modalidade de plano de saúde que ele não tinha acesso na prática. E hoje nós sabemos que 8 de cada 10 pessoas no Brasil com plano de saúde têm planos corporativos. Isso fez com que hoje 51% dos usuários dos planos de saúde pertencem à classe média brasileira. A maioria absoluta dos usuários de planos de saúde pertence à classe média brasileira. Nós vimos anteriormente que a penetração ainda é baixa, a penetração não chega a 25% dos usuários de plano de saúde, mas a classe média é tão grande que quando você troca a penetração pelo share, pela participação, você passa a ter um grande contingente de usuários de plano de saúde. A classe baixa não chega a 9%. Um dado novo que nós trouxemos para dividir com os senhores tem a ver com há quanto tempo essas pessoas efetivamente têm plano de saúde. E a gente viu que quanto menor a renda, mais recente a experiência com plano de saúde. Ou seja, veio efetivamente graças ao mercado formal de trabalho. É mais um indicativo que veio junto com o crescimento do mercado formal de trabalho. E por conta disso, e por ser um plano de saúde subsidiado, aconteceu um fenômeno interessante na distribuição dos gastos relacionados dos brasileiros com saúde. Os gastos com saúde no Brasil cresceram 54%. Mas em 2002, 55% eram gastos com serviços de saúde. Essa proporção praticamente se inverteu. E hoje a classe média gasta mais com... hoje isso é o total dos brasileiros. Os brasileiros gastam mais com remédio do que gasta com saúde. Por quê? O aumento dos planos se deu, boa parte das vezes, subsidiado pelas empresas, porque as pessoas estão indo mais ao médico e aí, a partir do momento que ela vai mais ao médico, ela gasta mais com remédio, em que pese todos os programas de distribuição gratuita de remédio que ainda existe, mas o fato é que em uma década se inverteu a proporção de gastos com produtos ou serviços relacionados à saúde. Lembrando, esse é gasto, isso é Brasil total, isso não é só na classe média brasileira. Bom, se aproximadamente 25% dos brasileiros têm plano de saúde, são quase 48,7 milhões de brasileiros com acesso ao plano de saúde. E nós perguntamos, essa pesquisa foi feita agora em março, nós perguntamos quem já tinha usado, dos usuários de plano de saúde, quem já tinha usado o SUS, o Sistema Único de Saúde, pelo menos uma vez. Esse número é de 43%, ou 20,9 milhões de brasileiros usaram o SUS ao menos uma vez após adquirir um plano de saúde. Ao menos uma vez após adquirir o plano de saúde. É só para a gente entender do que a gente está falando aqui. Nós estamos falando de pessoas que pagam planos de saúde, ou têm o plano subsidiado pela sua empresa, e que ainda não enxergam no sistema privado de saúde a solução para a parte considerável dos seus problemas. Nós perguntamos quem usou o plano de, algum serviço de saúde nos últimos 15 dias. 19% precisaram de atendimento médico nos últimos 15 dias. 19%. Nós estamos falando aí que eu tenho 16% dos usuários de planos de saúde que optaram por ir num serviço público de saúde. Nos últimos 15 dias, que já usaram
43%. Nos últimos 15 dias, 16%. 15 dias, obviamente, é uma unidade de medida, não foi 15 dias atrás agora. Sabe qual era a principal motivo? O principal motivo era, efetivamente, internação, exames que não são exames de sangue, exames mais complicados de serem feitos, porque ele não tem o tempo de esperar fazer isso no sistema público de saúde, e atendimento emergencial pediátrico. Pediátrico, mais especificamente. Que o pai, quando está com o filho doente, não vai esperar. Bom, classe média. Quais são os valores e como ele enxerga as responsabilidades do Estado? A classe média acredita que saúde e educação são principalmente função do Estado. Eu não estou falando da gestão, eu estou falando de quem paga a conta. 70% acha que a educação, que quem deve ser o principal responsável financeiro pela educação é o Estado, e quem deve ser o responsável financeiro pela saúde do brasileiro, 75% dos brasileiros da classe média acreditam que é o Estado. Ou seja, a discussão não é basicamente quem gere, a discussão é basicamente quem paga essa conta. Esse consumidor que foi para o mercado de trabalho, ele passou a ter algo que para muitos de nós é algo habitual, mas para ele é novo, que se chama retenção de imposto na fonte. Quando se retém imposto na fonte, a sensação de que estão pegando o seu dinheiro é muito maior e muito mais efetiva do que quando você paga o imposto indireto em qualquer ocasião de consumo, por exemplo. Como esse cara passou a ter acesso a um conjunto de outros serviços privados, ele passa a entender que oferecer saúde, como oferecer educação ou outros serviços públicos, deixa de ser visto como um favor do Estado e passa a ser visto como uma obrigação do Estado, como uma contrapartida do imposto que ele recentemente passou a ter garfado. Garfado não foi o melhor termo, desculpa. Passou a ter pego na fonte. E aí ele começa a se tornar, e nós temos estudado muito isso no Data Popular, eu acho que é uma boa tema de debate para a parte da tarde. Ele começa a se ver como um consumidor de serviços públicos, como a exigir uma contrapartida efetiva e eficiente para os serviços que ele tem. Só que esse cara hoje não está feliz, efetivamente. Nós vimos que, ao procurar o SUS, ele não está satisfeito com o serviço privado. Mas nós estamos vendo que ele também não está satisfeito com o serviço público. 78% da classe média consideram insatisfatórios o atendimento no pronto-socorro, 72% nos hospitais, 62% nas consultas especializadas, 60% nos postos de saúde e 51% no resgate de ambulância. Isso é um outro jeito de entender o gráfico que o Ricardo falou, é que eles acham que na cidade está melhor do que no Estado. Quando a gente olha as atribuições, em geral, é mais atribuição do Estado, pronto-socorros, hospitais e consultas de maior complexidade, e está mais no âmbito do município, os postos de saúde e o resgate das ambulâncias. Agora, conversar com o ser humano é algo muito interessante, porque você começa a entender um pouco sobre o discurso que está por trás dos números. Conversando com essas pessoas, a gente descobriu que, por exemplo, a emergência de um PS também leva a um grau de estresse que faz com que a necessidade de um bom serviço, rápido e eficiente, esteja mais presente no discurso dele. É mais fácil alguém ficar insatisfeito com o serviço de saúde quando o filho está doente e ele não está conseguindo ser atendido, efetivamente numa emergência, quando o filho quebrou a perna, do que quando ele teve um aspecto, quando ele foi num posto de saúde, demorou efetivamente para ser atendido num atendimento mais básico. O outro aspecto que, conversando com as pessoas, nossa, mudou o som, né? Foi um negócio impressionante.
Outro aspecto interessante que apareceu foi o quanto que ele não acha que é efetivamente bem atendido no serviço. Só que existem sinalizadores de bons atendimentos. Óbvio que o tempo de fila é um grande sinalizador, mas também é sinalizador de bom atendimento. Por exemplo, em todo hospital público que você entra, e é bom que exista isso, você tem lá, agredir funcionário público é crime, xingar funcionário público é crime. A todo momento, você tem um conjunto de lembretes que fala para o cidadão que ele vai ser, que não vão olhar para o olho dele, que ele vai esperar um tempão na fila e que ele não pode xingar. Pessoal, tem que ter aquilo mesmo, não estou falando para não ter. Mas tão importante quanto ter aquilo, precisa ter, é direito do cidadão. Ser bem atendido é direito do cidadão, não esperar, é direito. Inverter essa lógica. Esse é um típico sinalizador do quanto que o Estado está ou não está preocupado em atendê-lo bem. Quando o brasileiro da classe média achava que aquilo era favor, não era obrigação, tudo bem. Hoje ele tem claro que aquilo é obrigação. E a lógica se inverte. Um outro sinalizador muito interessante para as secretarias estaduais de educação, de saúde, por exemplo, seria ter indicadores de desempenho e de eficiência do ponto de vista da opinião de quem foi atendido. Como acontece em boa parte do serviço privado. Uma nota de 0 a 10 sobre o tempo que você passou na fila, uma nota de 0 a 10 sobre o tempo, sobre a qualidade do médico, uma nota de 0 a 10 sobre o que a gente quiser aferir. E colocar isso efetivamente como critérios de desempenho do ponto de vista da lógica do cliente, que é o cidadão. Do cliente, que é o usuário de serviço público. Isso também é fazer com que a classe média seja protagonista desse processo. Isso dá condição de gestão, isso uma central de telemarketing resolve com investimento muito mais barato do que hoje nós temos no grosso dos investimentos públicos com relação à saúde. Com uma vantagem, com um bônus muito interessante. Qual é o bônus? O cidadão vai achar, não vai achar, vai ser verdade, que o Estado está efetivamente preocupado se ele foi bem atendido ou não foi bem atendido, e que ele não é mais um lá dentro. Então, o bônus disso é o dividendo político que traz ao receber uma ligação, 2 minutos depois, para avaliar, no dia seguinte que ele recebeu o plano de saúde, para avaliar se foi ou não foi bem atendido. Porque esse mesmo cidadão da classe média acredita que o voto pode melhorar a política brasileira. Só que esse mesmo cidadão que tem na democracia como valor, também passa a cobrar eficiência. Porque 51% concordam com a frase: prefiro uma ditadura competente do que uma democracia incompetente. O dado é grave, o dado é preocupante, mas o dado mostra a importância de uma boa gestão pública, de uma gestão pública eficiente para garantir a democracia como um valor dessa nova classe média. É só disso que a gente está falando. Então, diminuir o tempo da fila, falar sobre os direitos desses brasileiros, que esse cidadão tem em receber a saúde pública, impacta no compromisso de gestão e de manutenção dos avanços democráticos que o nosso país teve nos últimos anos. Eu estou concluindo, mas eu separei aqui 2 ou 3 slides com relação aos hábitos de saúde dessa nova classe média brasileira. O que nós vimos? A nova classe média brasileira acha que a vida melhorou. 59% da nova classe média brasileira acredita que a sua vida melhorou no último ano. Esse otimismo faz com que ela avalie a sua saúde de uma forma mais positiva. Quando você está otimista e você está feliz da vida, você vê que você avalia a saúde de uma forma positiva. Aí desconfigurou o gráfico, que pena. O que a gente está vendo aqui é que 53% da classe média acha que a sua saúde está boa e 22% muito boa.
esse número, essa percepção de que a saúde está boa, a sua própria saúde está boa, é de 33% na classe alta e 20% na classe baixa. Ruim ou muito ruim é quase nada, 2% aqui, 5%, 4%. Ou seja, qual é o impacto disso? Se você acha que a sua saúde está boa, a sua disposição para a saúde preventiva é diferente. Eu estou bem, eu não preciso me preocupar, isso é coisa de amanhã. O seu cuidado cotidiano com isso é diferente. E isso faz com que boa parte do motivo que leva as pessoas a procurar o atendimento de saúde pela última vez seja tratamento e não prevenção. Ou seja, hoje está muito mais próximo a um pronto-socorro do que um programa Saúde da Família. O hábito e a relação de ida ao médico desses brasileiros. Eu não preciso dizer para essa plateia as consequências futuras de você não ter um hábito de saúde preventiva na vida dessas pessoas. Mais do que as consequências futuras, o custo de saúde que isso leva. Ou seja, quanto menor a questão, quanto menor o hábito de procurar o médico de forma preventiva, maior os custos disso. Nós temos exemplos claros disso. Por exemplo, o diagnóstico precoce do câncer de mama, que evita um conjunto de outros custos, além de curar mais cedo, evita um conjunto de outros custos lá na frente da cadeia. Bom, se a gente acredita nisso como uma verdade, talvez a discussão de saúde não tenha que ser restrita às secretarias estaduais de saúde. Prevenção se ensina na escola também, não se ensina só nas secretarias estaduais de saúde. Também tem a ver com política de educação. Também tem a ver com as secretarias de obras, quando você vai melhorar a infraestrutura do saneamento básico. Isso também impacta no orçamento de vocês, porque não resolve lá e sobra para o orçamento da saúde. E o ônus fica tudo para o orçamento da saúde. Então, mais do que nunca, dentro desse âmbito da saúde preventiva, pensar em ações que sejam ações de saúde, que sejam transversais no conjunto das secretarias, é cada vez mais importante, é cada vez mais fundamental. As classes A e B também realizam mais medicina preventiva e fazem mais exames de forma preventiva. A figura do check-up não existe na classe média e não existe na classe D e E, que é talvez a materialização do conjunto de saúde preventiva que possam ter visto. É óbvio que isso é fortemente impactado pela quantidade, pela maior penetração de convênios médicos na classe alta do que na classe média, do que na classe baixa, mas isso impacta também diretamente a questão de saúde. Bom, o outro dado é que a classe média está otimista com relação ao futuro. Ela está otimista com relação à vida financeira, à saúde, à vida afetiva, ao bairro, e a saúde aparece como o segundo índice de otimismo com relação à própria vida. E aí, um dos desafios que tem que ser pensados é o quanto que a comunicação sobre saúde para essa nova classe média não tem também que considerar o otimismo como um valor e não apenas o pessimismo. Eu não preciso dizer para os senhores, por exemplo, o avanço que se deu no combate à AIDS a partir do momento que se desmistificou alguns assuntos com relação à utilização da camisinha, por exemplo. Óbvio que depois a gente não conseguiu manter tudo isso, mas ao você desmistificar essa relação e a quebrar um conjunto de paradigmas, a adesão a um conjunto de ações, de hábitos e de atitudes da vida relacionados à prevenção é muito maior. A mulher hoje é a grande protagonista da saúde, é a mulher que leva o filho no médico, é a mulher que leva o marido no médico. E ou se faz uma comunicação diretamente vinculada para essa mulher, ou a gente está fora do jogo. Só que essa mulher da classe média, que estudou mais do que um homem, que está mais, ainda tem um conjunto de dúvidas e de limitações, e de mitos com relação à saúde.
bons caminhos para convencer essa mulher, que é a verdadeira agente do programa Saúde da Família, é a mulher, por exemplo, informar sobre como identificar e lidar com doenças, tireoide, depressão, etc. Apresentação de relatos de famosos que passaram pelo mesmo tempo, pelo mesmo problema que ela pode estar passando. Nós fizemos recentemente uma pesquisa muito interessante para o Instituto Avon sobre câncer de mama. Uma pesquisa gigantesca para o Instituto Avon sobre câncer de mama. E o que ficou claro, por exemplo, na prevenção do câncer de mama, são 3 fatores. 3 fatores. Um relacionado à mulher, um relacionado ao Estado e um relacionado ao marido dessa mulher. A mulher, eu não quero saber. Porque se criou um conjunto de estigmas que não sou médico, os senhores são, de que o câncer está relacionado ao insucesso de vida. Ela é uma pessoa deprimida, ela é uma pessoa que não tem amigos, ela é uma pessoa infeliz. E ela não quer ser taxada dessa forma e tem medo de não ter apoio nisso. Então eu tenho um conjunto grande de mulheres ainda que evitam fazer o processo de prevenção ao câncer de mama por conta de um conjunto de estigmas relacionados à doença. Elas nem falavam câncer na pesquisa, para a gente entender, não falava a palavra. A segunda questão está relacionada aos maridos, com o machismo que ainda impera, e não faltaram maridos que disseram: eu não deixo a minha mulher, eu não quero o homem tocando no seio da minha mulher. É horrível, mas isso existe. E o terceiro fator está relacionado ao Estado. A quantidade de médicos que não fazem o exame básico com mulheres de 45 a 50 anos, eu não lembro exatamente qual era a idade limite, isso deve ter que estar no plano do Ministério, ainda é muito grande. De mulheres relataram que o médico não perguntava se ela fez ou não seguia o procedimento. E aí nós conversamos com os médicos, e parte não seguia mesmo, porque entrava naquela fila e não fazia, e parte relatavam que já apanharam de marido por fazer isso. Só para a gente entender o conjunto de estigmas relacionados à saúde. Mas o fato é que a mulher cuida mais da saúde, efetivamente, do que o homem. E o último dado que eu tinha para mostrar para os senhores tem a ver com a relação entre achar importante manter a forma física com praticar atividade física. 81%, que é o dado ali, acham importante manter a forma física. 68% nunca pratica atividade física. Que é uma diferença enorme entre discurso e prática que acontece nisso. Então, concluído, senhores, eu levantei o que eu chamei de 4 questões para serem refletidas na parte da tarde que eu queria compartilhar com os senhores. Como o aumento dos planos privados influencia os serviços públicos e quais os novos desafios de regulação do setor? 2. O empoderamento do cidadão através do aumento da renda e da escolaridade impacta os serviços públicos de saúde, exigindo um novo padrão de atendimento para esse consumidor ou não? É papel das secretarias de saúde desenvolver políticas públicas que interfiram nos hábitos saudáveis e na medicina preventiva da nova classe média brasileira? Se sim, de que forma efetivamente isso pode ser visto? E o terceiro, está repetido ali, o quanto que a discussão de saúde pública não tem que cada vez mais ser tratada de forma transversal entre o conjunto de secretarias, envolvendo a escola, envolvendo o saneamento básico, envolvendo esportes, por exemplo, com relação ao hábito saudável. O que eu tinha para falar nesse momento era isso. Eu espero que de verdade tenha feito algum sentido para os senhores. Muito obrigado pela atenção.